beira da cozinha vermelha? Ah, aquela lata, eu acho que é farinha de trigo que tem lá. Posso dar uma olhada? Não mexe com isso não. Farinha de trigo faz a maior bagunça. Tá bom. Que é isso, gente? Ai, o que aconteceu? Nossa, gente, que bagunça, hein? Caiu farinha de trigo em cima de vocês, tá vendo? Papai e mamãe falaram que não era pra pegar farinha. Por causa disso, vocês vão limpar toda a bagunça que vocês fizeram e vão ficar de castigo depois, tá bom? Não gostei. Desobediência tem consequência. E vocês aí, vocês sabem que a desobediência tem consequência? Vamos lá ver com a gente? Bora lá. Bora lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ei, gente, tudo bem? Vocês se lembram o que a gente viu na semana passada? Vamos relembrar um pouco? Bom, na semana passada nós aprendemos que o Samuel, ele ajudava ele desde criança ali no templo, né, a fazer as coisas junto com o sacerdote Eli. E nós também vimos que Deus, ele trouxe uma mensagem para Samuel. Ali no meio da noite, né, Deus chamou Samuel e deu a ele, falou para ele que ele estava muito triste com a situação da família de Eli, dos filhos de Eli, que estavam desobedecendo a Deus. E Samuel, no outro dia, contou para Eli o que Deus havia falado com ele, não é verdade? E nós aprendemos também que nós podemos servir a Deus com qualquer idade que a gente tiver. E hoje, Douglas, o que nós vamos ver hoje? Hoje a gente vai aprender quais são as consequências da desobediência. A desobediência, ela traz consequências. Será que são boas? Será que são ruins? Vamos ver? Lá no livro de 1 Samuel tem a sequência da história da família de Eli. Eli era o sacerdote no templo, né, do Senhor, como a gente já havia dito. E quais que eram as funções de um sacerdote? Bom, um sacerdote, ele ensinava a lei de Deus para o povo. Um sacerdote, ele também consultava a Deus sobre as dúvidas que o povo tinha. Então, ele levava essas dúvidas para Deus e depois dava resposta para o povo. Um sacerdote também, ele recebia os animais que o povo levava até ele para sacrificar no templo de Deus, para que Deus pudesse perdoar os pecados do povo. Isso tudo eram funções extremamente importantes. O sacerdote, ele funcionava como um mediador entre Deus e o homem, né? Então o homem sempre recorria ao sacerdote e o sacerdote recorria a Deus. Mas por que hoje não tem sacerdote? Bom, hoje, graças a Jesus, nós não precisamos mais do sacerdote, né? Desse mediador. Porque, na verdade, Deus mandou Jesus, que é o Cordeiro, né? Cordeiro perfeito, que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados. Então, e ressuscitou. Então, hoje nós temos perdão dos nossos pecados quando a gente se arrepende, pede perdão a Deus, né? Pede para Ele lavar o nosso coração com o sangue de Jesus e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, nós não precisamos de sacerdote, porque Jesus é o nosso perfeito mediador, né? Até Deus, é o nosso perfeito sacerdote. A Bíblia fala que ele é o nosso sumo sacerdote, né? É verdade. Não tem nenhum como ele, né? Ele que intercede diante do Pai, né? Então nós temos perdão e livre acesso a Deus pelo que Jesus fez na cruz e a ressurreição dele no terceiro dia. Amém. Só que naquela época isso ainda simbolizava a vinda de Jesus. Era necessário todo esse serviço no templo do Senhor. E quem realizava esse serviço era o sacerdote Eli. E os filhos dele foram crescendo e eles também se tornaram sacerdotes. Que era Ofine, o nome de um, e Finéias, o nome de outro. Eram os dois sacerdotes filhos de Eli. E eles faziam muita coisa que desagradava a Deus. Muita coisa que desagradava a Deus. A um ponto de um homem de Deus chegar para Eli e falar: Eli, eu tenho uma mensagem de Deus para você.
os seus filhos, eles estão desonrando o templo do Senhor. Mas, Douglas, o que que os filhos de Eli faziam, assim, que desagradavam tanto a Deus? Nossa, o sacerdote tinha todas essas atribuições que a Cíntia falou, né? Só que os filhos de Eli, eles afrontavam o povo, né, que levava o sacrifício. Quando eles levavam o animal, eles, ao invés de oferecerem o sacrifício a Deus e depois tirarem a parte que Deus dava para eles, eles já tomavam a parte deles. Não faziam o trabalho que eles deviam fazer corretamente. E se uma pessoa se levantasse contra isso, ele falava, olha, eu vou tomar isso na força. Ameaçava as pessoas a tomar as coisas delas. Tomar os animais, Os animais, né? E tudo. Então, eles tinham conduta altamente reprovável, muito errada diante do templo do Senhor, né? Deus já tinha estipulado como que deveriam ser os sacrifícios, né? E eles não obedeciam, nem ligavam para Deus. A verdade é essa. O coração deles estava distante de Deus. Nossa, que triste. E antes desse homem, Douglas, falar com o sacerdote Eli já havia conversado com os filhos dele, né? Falando, meus filhos, o povo tem falado comigo das coisas terríveis que vocês têm feito. Vocês precisam mudar de atitude, vocês precisam se arrepender. E vocês acham que os filhos de Eli se importaram com isso que ele falou com eles? Eles não deram ouvidos ao pai. E aí esse homem de Deus falou, olha, os seus filhos vão morrer no mesmo dia. Deus me falou isso. Olha que coisa triste, né? E eles iam receber essa punição como consequência do pecado deles diante de Deus. Eles iam morrer juntos no mesmo dia e jovens, porque eles ainda eram jovens. Não é? Mas mesmo diante disso, eles não quiseram se arrepender e continuaram fazendo as mesmas práticas, desobedecendo a palavra de Deus e desobedecendo o pai deles, que é Eli, né? Aí teve um dia que os filisteus pelejaram, começaram a guerrear contra Israel. E Israel saiu em batalha para se defender. E o que aconteceu? Aí, Douglas, teve uma primeira batalha. Isso. E aí Israel perdeu essa primeira batalha. 4.000 homens. 4.000 homens morreram. E depois dessa derrota, em que eles perderam 4.000 homens, eles tiveram uma ideia. Eles pensaram assim, vamos buscar a Arca da Aliança e levar para a batalha? A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. E ela ficava num lugar muito especial no templo. Será que foi uma boa ideia, Douglas, eles terem levado a arca? Não foi uma boa ideia. Na verdade, eles não consultaram a Deus para saber como que eles deveriam guerrear, como que eles deveriam se defender contra o ataque dos filisteus. E na verdade, eu não sei se vocês lembram, todas as vezes, principalmente no Antigo Testamento, em que tem uma guerra, que Deus dá vitória para o seu povo, o povo tinha que consultar a Deus antes e seguir todas as diretrizes que Deus dava para que a vitória fosse dada a eles. Eles estavam usando da arca, da presença de Deus, para um benefício próprio. E não querendo saber se aquilo agradava a Deus, né? E eles foram lá e Ofni e Finéias concordaram, pegaram a arca no templo e levaram para a batalha. Você sabe o que aconteceu, Cíntia? Bom, eu sei que quando eles chegaram lá com a arca, o povo ficou tão feliz, o povo de Israel, porque a arca estava ali no lugar, né? Que eles deram gritos de alegria. E eles gritaram tão alto, que os filisteus ficaram morrendo de medo. Os filisteus pensaram, nossa, o Deus dele agora vai dar vitória para eles. Pois é, mas aí os filisteus, eles ficaram com medo, mas eles resolveram resistir, porque eles pensaram assim, se a gente não lutar contra o povo de Israel, nós vamos ser escravizados por eles, então vamos guerrear contra o povo de Israel. E os filisteus foram para a batalha contra o povo de Deus. E o que aconteceu?
Os filisteus venceram de uma forma extraordinária. Eles derrotaram o povo de Israel e 30.000 homens morreram naquela batalha. Imagine, da primeira vez 4.000 tinham morrido. Depois, não tendo consultado a Deus, tendo desobedecido a Deus, usado Deus para benefício próprio, morreram 30.000. E sabe o que aconteceu? O quê? Se cumpriu a palavra que Deus já tinha falado por meio de Samuel e do homem de Deus, que os 2 filhos de Eli morreriam no mesmo dia. Os 2 filhos dele morreram na batalha. Uma pessoa veio correndo para avisar Israel que Israel tinha sido derrotado. Ah, eu sei, foi um soldado que sobreviveu a essa segunda batalha. Ele foi correndo lá para a cidade de Siló, onde estava Eli, para contar o que havia acontecido. E quando ele chegou lá na cidade, o povo ficou sabendo da derrota do exército, né, de Israel, e o povo começou a dar gritos de novo, só que dessa vez de tristeza, de angústia pelo que tinha acontecido. E quem escutou, Douglas, esses gritos pela segunda vez? Nessa época já o sacerdote Eli já estava cego, ele não conseguia ver mais, né? Então ele escutando isso, ele perguntou o que tinha acontecido. E esse mensageiro, né, esse soldado que voltou da batalha, conseguiu fugir da batalha, ele falou que Israel tinha sido derrotado e que os filhos deles tinham sido mortos e que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus junto a Israel, tinha sido roubada. Quando ele ouviu isso, ele caiu da cadeira para trás, bateu a cabeça e também morreu naquele mesmo dia. Nossa, que morte triste, hein? Bem, pessoal, e o que essa história nos ensina? Que a desobediência tem consequências terríveis, né? Você vê que os filhos de Eli, Ofine e Finéias morreram de uma forma muito triste, e o próprio sacerdote Eli também. Mas a desobediência, o pecado, não provoca só essas questões ruins que a gente vê. Ela provoca uma consequência pior que existe, que é a nossa separação de Deus. E se a gente desobedece, o que a gente pode fazer? Graças a Deus que se a gente desobedece a Deus, nós temos perdão para os nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados e reconhecê-lo também como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, gente, a gente não deve pecar, a gente não deve desobedecer, mas se por acaso nós desobedecermos, porque nós somos pecadores, nós podemos pedir perdão a Deus, que nos dá esse perdão por meio de Jesus Cristo, pois Ele morreu na cruz no nosso lugar e ressuscitou. É isso mesmo. Então Deus nos tem dado várias dicas de como a gente pode viver uma vida feliz, uma vida em obediência a Ele. Uma delas, ele fala que os filhos devem obedecer aos seus pais. Se acontecer de em algum momento você desobedecer, se arrependa. E o que é o arrependimento? É o desejo de mudar a atitude. Peça perdão a Deus, peça perdão ao seu papai e sua mamãe e siga em frente obedecendo agora o seu papai e sua mamãe, e dessa forma você está obedecendo a Deus. Amém. Combinado? Combinado, né? Então, queridos, fiquem atentos, porque hoje nós estamos vendo a lição número 11. Então, vocês devem fazer na apostila de atividades, vocês devem fazer a lição número 10 e a número 11, tá? Aí vocês veem aí as perguntas, elaborem as respostas para a gente poder gravar tudo que a gente está aprendendo da palavra de Deus. É isso aí. Combinado? Um beijo grande. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vocês aprenderam muitas coisas legais, não é verdade? O Deus que criou todas as coisas, aprendeu sobre a desobediência e até sobre o pecado. Tô fora, viu, tia Bárbara? Então hoje nós vamos agradecer esse Deus tão bom que nos ama acima de todas as coisas. Vamos lá?
nova que chama pecado, tô fora. Vamos lá, chamada? Pode até parecer gostoso, pode até parecer legal, mas o pecado é perigoso e amargo no final. Pode até parecer gostoso, pode até parecer legal, mas o pecado é perigoso e amargo no final. Muito sofrimento e dor o pecado vem trazer. Todo aquele que pecar deverá se arrepender. Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Tô fora do pecado. Tô fora, tô fora, tô fora. Eu já fui perdoado. De novo. Tô fora, tô fora, tô fora. Tô fora do pecado. Tô fora, tô fora, tô fora. Eu já fui perdoado. Muito bem, crianças. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, se você ainda não recebeu a sua revista de atividades, peça pro papai e pra mamãe vir buscar aqui na PIB, tá bom? Um super beijo e que Deus abençoe!